O que você faria se a vida que você pensava conhecer fosse construída sobre uma mentira? Durante 17 anos, chamei-o de pai, acreditando que partilhávamos o mesmo sangue. Mas um pacote, uma revelação cruel e inesperada destruiu essa verdade para sempre. A questão não era apenas quem eu era, mas se algum dia poderíamos reconstruir o que havia sido quebrado. Mas antes de mergulharmos mais fundo nessa história, me contem de onde vocês estão assistindo nos comentários abaixo. E se estiverem gostando dessa jornada, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem o próximo capítulo. Vamos começar. O brilho aconchegante das luzes de corda banhava o quintal em um tom dourado, enquanto risos e conversas animadas preenchiam o ar. Daniel, Mia e Ben estavam perto da mesa do buffet, cumprimentando amigos e familiares que se reuniram para celebrar a ida de Ben para a faculdade. À primeira vista, era um momento perfeito. Uma família amorosa se despedindo do filho, cheia de esperança e entusiasmo pelo futuro. No entanto, por baixo da superfície, rachaduras na fachada ameaçavam desabar. Daniel estava afastado da multidão, com um sorriso forçado e o olhar distante. Segurava uma taça de vinho meio vazia, absorto nos pensamentos sobre o conteúdo de um pacote que receberá há poucos dias. Fotos de Mia, sua esposa, a imagem de Josh, seu antigo vizinho, envolvido com outro homem, repetia-se incessantemente em sua mente. E o resultado do teste de DNA, confirmando que Ben não era seu filho biológico, pesava em seu peito. Cada olhar para o menino que ele criara era como uma traição ao próprio coração. Mia circulava pela festa, rindo alto demais e abraçando os convidados com um pouco de força demais. Seu semblante alegre mascarava a ansiedade que a consumia por dentro. Ela havia notado o afastamento de Daniel, mas não ousara perguntar o motivo, temendo que a resposta pudesse destruir tudo que ela havia se esforçado tanto para proteger. Ben, alheio à tensão, irradiava entusiasmo ao compartilhar seus planos para a faculdade com os amigos. Para ele, aquela noite era uma celebração da independência. Um passo em direção ao seu futuro brilhante. Ele não percebeu como o pai evitava o olhar da mãe, nem como o sorriso de Mia vacilou quando Daniel desapareceu dentro de casa pela terceira vez naquela noite. Enquanto Daniel estava parado junto à janela, olhando para a família que ele pensava conhecer, fez a si mesmo a pergunta que o atormentava: por quanto tempo conseguiria guardar esse segredo antes que ele destruísse a todos? Era uma terça-feira à noite quando Daniel encontrou o pacote na varanda. À primeira vista, parecia algo comum. Papel pardo, sem remetente, lacrado com uma fita adesiva comum. Ele franziu a testa, pegando-o com cautela. A caligrafia na frente era desconhecida, a tinta um pouco borrada. Sem nome. Sem bilhete. Apenas o endereço dele. Uma sensação gélida de inquietação o invadiu quando entrou e colocou o objeto sobre a bancada da cozinha. Ele cogitou ignorá-lo. Talvez fosse spam, um engano, algo insignificante. Mas o peso da mensagem parecia intencional. Pesada. Importante. Contrariando seu bom senso, Daniel pegou uma faca e cortou cuidadosamente a fita adesiva. No instante em que retirou o papel, seu coração disparou. Em cima de uma pilha de fotografias havia um bilhete curto e arrepiante: você merece saber a verdade. Suas mãos tremiam enquanto ele pegava as fotos. A primeira era de Mia sorrindo, com a mão no ombro de um homem que Daniel reconheceu imediatamente. Josh, o antigo vizinho deles. A segunda foto não deixava margem para interpretação. Era íntima. Inegável. Mia e Josh, no momento de proximidade que lhe causou uma onda de náusea. Ele examinou mais fotos, cada uma mais condenatória que a anterior. A cronologia estava clara. Não eram recentes. Eles se conheciam desde a época em que Mia estava grávida de Ben. A mente de Daniel trabalhava a mil, juntando as peças de memórias que ele havia descartado na época, as noites em que Mia dizia estar visitando uma amiga, o distanciamento repentino entre eles durante aqueles meses. Ele havia confiado nela completamente, sem jamais questionar suas desculpas. Até agora. Por baixo das fotos havia um envelope lacrado. Seu nome estava impresso na frente com a mesma caligrafia desconhecida. Lentamente, ele o abriu e retirou uma folha de papel. Ele prendeu a respiração ao ler o título: Análise de paternidade. Daniel examinou o documento com atenção, seus olhos pousando na linha crucial. Um peso esmagador pressionava seu peito. Ele leu novamente, esperando ter entendido errado, mas o resultado era claro. Ben, o menino que ele criou e amou incondicionalmente por 17 anos, não era seu filho biológico. Ele afundou na cadeira mais próxima, o documento tremendo em suas mãos. Sua mente oscilava entre a descrença e a fúria.
Como Mia pôde fazer isso com ele? Com a família deles? Como ela pôde esconder isso por tanto tempo, deixando-o acreditar em uma mentira? Mas, mesmo com a raiva crescendo, outro pensamento surgiu em meio ao caos. Bem, ele amava bem mais do que tudo no mundo. A ideia de seu vínculo ser questionado, da verdade quebrando o espírito do menino foi insuportável. O coração de Daniel doía com o peso da revelação. Olhando fixamente para as fotos e os resultados do DNA à sua frente, ele percebeu que não havia volta. Esse segredo mudaria tudo. A única questão agora era como. Ou se ele poderia confrontar Mia e proteger bem das consequências. Daniel estava sentado sozinho na sala de estar pouco iluminada, com a pilha de fotos e o teste de paternidade ainda sobre a mesa à sua frente. Suas mãos se fecharam em punhos enquanto ondas de raiva e mágoa o atingiam, deixando-o sem fôlego. Ele sempre se considerou um homem forte. Firme, confiável, calmo sob pressão. Mas agora, o próprio alicerce de sua vida parecia ter sido arrancado, deixando o vazio oco e doloroso em seu lugar. Ele se inclinou para a frente, enterrando o rosto nas mãos. A traição o feriu mais profundamente do que jamais imaginara. A mulher em quem ele havia confiado seu coração. Sua vida ela o havia enganado de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Ele pensou em cada momento que compartilhara com Mia, cada aniversário, cada conversa até altas horas da noite, cada promessa que haviam feito. Seriam todas mentiras, mas, à medida que a raiva crescia, a dor também aumentava. Não foi apenas a traição de Mia que o despedaçou. Era o pensamento em Ben. O menino que o chamara de pai por 17 anos. Que o admirava, confiava nele, o amava. Para Daniel, Ben não era apenas um filho. Ele era seu filho, em todos os sentidos que importavam. Lágrimas escorriam pelo rosto de Daniel enquanto ele pensava em como essa verdade poderia destruir o mundo de Ben. Ele não suportava a ideia de seu filho se sentir indesejado ou não amado. Não conseguia imaginar um futuro onde Ben duvidasse do vínculo entre eles ou visse Daniel como algo menos que seu pai. Enquanto o relógio tic-taqueava no silêncio, Daniel sussurrou para si mesmo, com a voz rouca de emoção: como posso protegê-lo disso? E o que acontecerá conosco, quando eu não conseguir? A casa estava estranhamente silenciosa quando Daniel finalmente decidiu que não conseguia mais carregar o peso da verdade sozinho. Mia estava na cozinha lavando a louça, de costas para ele. A visão dela tão familiar, e ao mesmo tempo tão estranho, acendeu uma chama de raiva e traição em seu peito. Ele entrou na sala, segurando firmemente as fotos e o teste de DNA em suas mãos. Mia, disse ele, com a voz firme, mas tensa. Ela se virou, um leve sorriso desaparecendo de seus lábios ao notar a expressão no rosto dele. O que foi? Perguntou ela, colocando o prato na pia e secando as mãos. Daniel não respondeu de imediato. Em vez disso, colocou o envelope sobre a mesa entre eles e o deslizou lentamente em direção a ela. Acho que você sabe. Sua testa se franziu enquanto hesitava. Depois, relutantemente, abriu o envelope. O sangue lhe sumiu do rosto enquanto folheava as fotos. Suas mãos tremeram quando chegou ao teste de paternidade. Por um instante, ela ficou em silêncio. Mas Daniel conseguia ver o pânico em seus olhos. Eu posso explicar, começou ela, com a voz quase num sussurro. Explique-me, Daniel retrucou, elevando a voz. Explique-me como você me traiu? Como mentiu para mim por 17 anos? Como me fez acreditar que Ben era meu filho enquanto escondia a verdade? Lágrimas brotaram nos olhos de Mia enquanto ela se aproximava. Não foi assim. Josh e eu, foi um erro. Um erro terrível. Aconteceu apenas uma vez. 2 vezes e tudo acabou antes mesmo de eu saber que estava grávida. Não te contei porque não tinha certeza. Não queria arruinar nossa família. Daniel riu amargamente, balançando a cabeça. Arruinar nossa família? Mia, você se ouve? Você já a arruinou. Mia estendeu a mão, mas Daniel recuou. Eu nunca quis te magoar, disse ela, com a voz embargada. Eu te amo, Daniel. Eu amo nossa família. Eu juro. Acabou antes mesmo de começar. E bem, ele é seu em todos os sentidos que importam. Você foi o único pai que ele já conheceu. As mãos de Daniel se fecharam em punhos enquanto ele lutava para manter a compostura. Você não tem o direito de decidir isso por mim. Você não tem o direito de reescrever a verdade. Você sabe o que isso vai causar ao Ben? A mim, Mia soluçou, deixando-se cair na cadeira à mesa. Por favor,
Daniel. Não deixe que isso nos destrua. Eu imploro. Nós vamos superar isso. Pelo bem. Por um longo momento, Daniel ficou em silêncio. Ele encarou a mulher que amara. A mãe de seu filho e sentiu o peso da decisão oprimindo. A traição foi uma ferida profunda. Mas o medo do que aconteceria se Ben descobrisse também foi. O menino não merecia carregar o fardo dos erros de sua mãe. Finalmente, Daniel exalou, com a voz baixa, mas resoluta. A verdade virá à tona, Mia. Tem que vir. Ben merece saber quem ele é. Mas eu não vou deixar isso destruí-lo de jeito nenhum. Vou dar um jeito de protegê-lo. Independentemente do que aconteça. Ao se virar para ir embora, Mia o chamou, com a voz trêmula. Daniel, você poderá me perdoar algum dia? Ele parou na porta, de costas para ela. Não sei, Mia. Sinceramente, não sei. A sala de estar estava silenciosa, uma tensão incômoda pairando no ar enquanto Daniel e Mia esperavam Ben chegar sentados no sofá. As mãos de Daniel estavam cerradas com força, os nós dos dedos brancos, enquanto Mia encarava o chão, o rosto pálido. Quando Ben finalmente entrou, olhou para os dois, percebendo a tristeza em suas expressões. O que está acontecendo? Perguntou Ben, franzindo a testa. Vocês estão agindo de forma estranha. Daniel respirou fundo, sua voz firme, porém tensa. Ben, precisamos conversar sobre algo importante. Não será fácil de ouvir, mas você merece saber a verdade. Ben franziu a testa enquanto se sentava em frente a eles. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Daniel hesitou, lançando um olhar para Mia, que enxugou uma lágrima da bochecha antes de falar. Ben, isto é sobre o passado. Sobre mim. E preciso que você saiba que te amo mais do que tudo no mundo. A confusão de Ben aumentou. Mãe, do que você está falando? Daniel colocou a mão no ombro de Mia, dando-lhe apoio. Descobrimos algo recentemente. Algo sobre seu pai biológico. Os olhos de Ben se arregalaram. Meu pai biológico? Do que você está falando? Você é meu pai. Eu sou seu pai, disse Daniel com firmeza, a voz embargada pela emoção. Tenho sido seu pai todos os dias da sua vida, e nada pode mudar isso. Mas, eu não sou seu pai biológico. Ben olhou para eles incrédulo, sua voz se elevando. O quê? O que isso significa? É algum tipo de piada, não é brincadeira, disse Mia, com a voz trêmula. Quando eu estava grávida de você, eu cometi um erro terrível. Tive um caso. E o homem com quem eu estava? Josh, ele era seu pai biológico. Ben levantou-se bruscamente da cadeira, o rosto vermelho de raiva e choque. Você traiu o papai? Você está falando sério? E você mentiu para mim a vida toda, Ben, por favor, implorou Mia, levantando-se. Foi um erro. Um erro do qual me arrependo todos os dias. Mas isso não muda o quanto eu te amo. Ben se virou para Daniel, com a voz embargada. Você sabia? Você sempre soube que eu não era realmente seu filho. Daniel se levantou, com o coração apertado pela dor na voz de Ben. Não, Ben. Acabei de descobrir. E deixe-me ser bem claro. Você é meu filho. Nada disso muda o fato. Eu te amo e sempre amarei. Ben cerrou os punhos enquanto lágrimas enchiam seus olhos. Como posso acreditar nisso? Como posso saber quem eu sou? Afinal, Daniel se aproximou, com a voz firme. Você é meu filho, Ben. Você sempre foi meu filho. E eu estarei aqui para você, aconteça o que acontecer. Ben olhou para os dois, com o rosto expressando uma mistura de mágoa e raiva. Preciso de tempo. Eu não consigo lidar com isso agora. Enquanto Ben saía furioso da sala, Daniel e Mia ficaram em silêncio, com o peso da sua família despedaçada pairando no ar. No dia seguinte, Daniel encontrou Ben sentado na beira do velho balanço no quintal, olhando fixamente para o chão. O sol da manhã filtrava-se pelas árvores, projetando longas sombras, mas Ben permanecia imóvel, perdido em pensamentos. Daniel hesitou por um instante antes de se aproximar, seus passos suaves na grama. Ei, disse Daniel gentilmente, sentando-se no balanço ao lado dele. Posso me juntar a você? Ben deu de ombros, com um rosto inexpressivo, mas os olhos vermelhos. Ele não ergueu o olhar, mas Daniel percebeu a tensão em seus punhos cerrados. A tempestade de emoções que fervilha sob a superfície. Ben, começou Daniel, com a voz baixa e firme, eu sei que é muita coisa para assimilar.
É avassalador e injusto. E se eu pudesse tirar essa dor de você, eu tiraria. Mas preciso que você me ouça. O maxilar de Ben se contraiu, mas ele não respondeu. Daniel respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Você é meu filho. Isso não está em discussão. Não me importo com o que diz um pedaço de papel ou com o que aconteceu anos atrás. Estive presente em cada passo da sua vida. Seus primeiros passos, seu primeiro passeio de bicicleta, cada jogo, cada decepção amorosa. Sou seu pai porque te amei todos os dias. E nada. Nada pode mudar isso. Os ombros de Ben caíram um pouco, mas ele continuou sem olhar para Daniel. Mas você não é meu pai de verdade. Não biologicamente. Isso não importa. Daniel balançou a cabeça firmemente. A biologia não define família, Ben. O amor, sim. E eu te amo. Sempre te amei e sempre amarei. Você é meu filho não por laços de sangue, mas por tudo que compartilhamos e tudo que construímos juntos. É isso que importa. Por um instante, Ben não respondeu, com a cabeça baixa. Então sussurrou. É tanta coisa. Eu nem sei mais quem eu sou. Sou filho dele? Seu? Dos dois? De nenhum? E a mamãe? Como ela pôde mentir para nós dois por tanto tempo? Daniel estendeu a mão e a colocou no ombro de Ben. Não posso fingir que sei exatamente o que você está sentindo. Mas posso te dizer isto. Você não é definida por ele. Você é definida pelas escolhas que faz, pela pessoa que você é. E não importa o que aconteça, você continua sendo você. Isso não mudou. Ben finalmente ergueu o olhar, com os olhos cheios de dor. Sinto que estou preso no meio. Você está com raiva da mamãe, e ela está se esforçando tanto para consertar tudo, mas nada disso parece real. Não sei como lidar com isso. O coração de Daniel se apertou ao ver o sofrimento do filho. Você não precisa resolver tudo agora, Ben. É normal sentir raiva, confusão ou mágoa. Só preciso que você se lembre que estou aqui. Para o que você precisar, quando precisar. Você não precisa passar por isso sozinho. Ben enxugou o rosto, sua expressão suavizando-se. Eu não quero te perder, pai. Você não vai, disse Daniel, com voz resoluta. Vamos superar isso juntos. Não importa o que aconteça, você sempre terá a mim. Pela primeira vez desde o início da conversa, Ben assentiu com a cabeça. Um pequeno lampejo de confiança retornou aos seus olhos. Mas mesmo enquanto se entregava ao conforto de Daniel, as perguntas e dúvidas persistiam, incomodando sua mente, lembrando de que sua jornada em busca da paz estava apenas começando. Ben estava sentado à sua mesa, com o laptop aberto e a tela brilhando com resultados de busca por Josh Taylor. Seu pai biológico. O homem cuja existência ele desconhecia até poucos dias atrás. O homem que, sem que ele soubesse, fora uma sombra em sua vida por 17 anos. Ben percorreu inúmeros links, tentando entender quem era Josh e como ele se encaixava no quadro de sua identidade. Ele finalmente se deparou com um obituário local de 6 anos atrás. A manchete dizia: Joshua Taylor, de 42 anos, faleceu após longa batalha contra o alcoolismo. Ben congelou, sentindo a respiração falhar. Clicou no link, lendo os poucos detalhes. Havia uma foto. Um homem de cabelos escuros e olhos cansados que tinha uma leve semelhança com os seus. Ben recostou-se na cadeira, com as mãos tremendo. As perguntas que rondavam sua mente desde a revelação sobre sua paternidade agora pareciam ainda mais impossíveis de responder. Quem era Josh, de verdade? Que tipo de pessoa ele tinha sido? Ele teria querido conhecer Ben? E por que sua vida mergulhou em tamanha escuridão? A constatação de que jamais obteria respostas atingiu Ben como uma onda gigante. Seu peito apertou e lágrimas brotaram em seus olhos. Ele não sabia se estava lamentando o homem que Josh poderia ter sido ou a parte de si mesmo que sentia perdida para sempre. Tudo o que ele sabia era que sentia raiva e tristeza. Raiva pelo fato de as escolhas de Josh terem roubado qualquer chance de conhecê-lo, e tristeza pela vida arruinada que ele levou. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Ben lutava com a sensação de não pertencer a lugar nenhum, questionando tudo o que pensava saber sobre si mesmo. Sentia-se dividido entre dois mundos.
A família com a qual ele havia crescido e o laço biológico com um homem que ele nunca havia conhecido. Na escola, ele sorria e seguia a rotina mecanicamente, mas por dentro sentia-se à deriva, como se os alicerces de sua identidade tivessem rachado sob seus pés. Certa noite, Ben se viu na garagem onde Daniel trabalhava em um cortador de grama quebrado. O som rítmico das ferramentas tilintando preencheu o silêncio, ancorando Ben de uma maneira que ele não esperava. Ei, pai, disse Ben, com a voz hesitante. Daniel ergueu os olhos, enxugando as mãos num pano. E aí, cara? Tudo bem, Ben hesitou, depois sentou-se num banquinho velho ali perto. Tenho pesquisado coisas sobre o Josh. Daniel assentiu lentamente com a cabeça, pousando a chave inglesa. Ele se foi, disse Ben, com a voz embargada. Morreu há alguns anos. Alcoolismo. O rosto de Daniel suavizou-se com compaixão. Sinto muito, Ben. É uma coisa difícil de aprender. Ben encarava o chão, com os pensamentos girando em torno dele. Fico me perguntando como ele era, se ele se importaria comigo. Mas nunca saberei. Daniel guardou suas ferramentas e puxou uma cadeira. Não posso falar por Josh, mas posso dizer o seguinte: você merece que as pessoas se importem com você. O fato de ele ter feito parte da sua vida ou não, de ter cometido erros ou não, não muda quem você é. Ben ergueu o olhar, seus olhos encontrando os de Daniel. É difícil. Sinto como se estivesse preso entre dois mundos, como se não pertencesse completamente a nenhum deles. Você pertence a este lugar, disse Daniel com firmeza, colocando a mão no ombro de Ben. Você é meu filho, Ben. Isso não mudou e nunca mudará. Eu sei que é complicado e sei que você está passando por muita coisa. Mas eu tenho orgulho de você. Tenho orgulho do homem que você está se tornando. E estarei aqui para você, aconteça o que acontecer. Ben sentiu um nó na garganta. Apesar de tudo, as mentiras, a confusão, a raiva, o amor de Daniel era constante. Era a única coisa que não havia mudado sob seus pés. Com o tempo, Ben se viu dependendo cada vez mais de Daniel. O vínculo que compartilhavam, forjado por anos de amor e confiança, tornou-se sua tábua de salvação. Ben começou a ver Daniel não apenas como o homem que o criou, mas como o pai que o escolhia todos os dias. Aos poucos, as dúvidas sobre Josh começaram a se dissipar, substituídas por uma profunda admiração pela vida que ele teve. E o pai que sempre estivera presente. Embora Ben ainda estivesse em conflito com sua identidade, ele percebeu que as respostas não precisavam vir todas de uma vez. Ele tinha tempo para descobrir quem era. E não estava sozinho nessa jornada. Tarde da noite, quando a casa estava silenciosa e o peso do dia se fazia sentir com mais intensidade, Daniel sentava-se sozinho na sala de estar, encarando a tela da TV desligada. Seus pensamentos fervilhavam como uma tempestade. Cada memória e revelação entrando em conflito com a seguinte: a traição, a dor e a enorme responsabilidade de manter sua família unida. Ele se sentia como se estivesse caminhando sobre uma corda bamba, tentando equilibrar as necessidades dos filhos, a raiva que sentia por Mia e a própria dor. O amor que sentia por Ben era sua âncora. Independentemente do que acontecesse, Ben era seu filho, e Daniel sabia que precisava priorizar o bem-estar dele. Mas navegar por essa realidade fragmentada era exaustivo. Cada interação com Mia era como atravessar um campo minado. Ela estava tentando, ele podia ver que mais o estrago já estava feito. A traição dela havia quebrado irremediavelmente a confiança entre eles. Apesar dos seus pedidos de perdão, Daniel sabia no fundo do seu coração que o casamento deles não tinha salvação. Com o passar dos dias, o conflito interno de Daniel se aprofundava. Ele não podia deixar que sua dor ofuscasse as necessidades de Ben, nem podia ignorar o impacto que a situação teria sobre sua filha mais nova, Lily, que estava completamente alheia à turbulência que se acumulava sob a superfície. Ele precisava encontrar um caminho a seguir. Não apenas por si mesmo, mas também por seus filhos. A família poderia não ser a mesma, mas precisava permanecer intacta de alguma forma. Certa noite, Daniel pegou o telefone e ligou para Alex, seu melhor amigo e advogado. Eles eram próximos há anos, e Daniel confiava em Alex não apenas por sua experiência profissional, mas também por sua capacidade de ir direto ao ponto e dar conselhos honestos. Ei, Alex, disse Daniel quando o amigo atendeu. Você tem um minuto? Preciso conversar. Claro, respondeu Alex. O que está acontecendo? Daniel hesitou, depois contou toda a história. O pacote anônimo, as fotos, os resultados do DNA,
o confronto com Mia e o desentendimento com Ben. Quando terminou, sua voz estava embargada pela emoção. Alex ficou em silêncio por um momento antes de responder. Daniel, sinto muito que você esteja passando por isso. Parece que você está lidando com a situação da melhor maneira possível, mas é muita coisa para qualquer um suportar. Não sei o que fazer, admitiu Daniel. Sei que o casamento acabou. Não posso ficar com ela depois disso. Mas estou apavorado com o que o divórcio fará com as crianças, especialmente Ben. Alex suspirou. O divórcio nunca é fácil. Mas não precisa destruir a família. O segredo é garantir que os filhos saibam que são sua prioridade. Seja transparente com eles. Apropriado para a idade, é claro, e assegure-lhes que tanto você quanto Mia continuam sendo os pais deles, mesmo que não estejam mais juntos. Daniel assentiu com a cabeça, apertando o telefone com mais força. E quanto a Mia? Ela quer resolver isso, mas eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Você não precisa, disse Alex gentilmente. Você tem o direito de estabelecer limites para o seu próprio bem-estar. Mas isso não significa que vocês não possam trabalhar juntos como pais. Vai levar tempo, mas se ambos se concentrarem nas crianças, vocês encontrarão uma maneira de fazer dar certo. Obrigado, Alex, disse Daniel, agora com a voz mais baixa. Eu só quero fazer o certo por Ben e Lily. Eles merecem algo melhor do que isso. E eles têm um ótimo pai, respondeu Alex. Você já os coloca em primeiro lugar. Isso é mais do que muitos pais podem dizer. Após desligar o telefone, Daniel sentiu uma leve sensação de clareza. O caminho pela frente não seria fácil, mas ele tinha um plano: priorizar os filhos, estabelecer limites com Mia e tomar as medidas necessárias para reconstruir sua vida. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu que conseguia enxergar uma saída. As semanas que se seguiram à revelação sobre seu pai biológico foram algumas das mais difíceis que Ben já enfrentou, mas também se tornaram um ponto de virada. Lentamente, ele começou a perceber que, embora não pudesse controlar as circunstâncias do seu passado, podia escolher como seguir em frente. Não foi fácil, mas, pela primeira vez, Ben sentiu um senso de responsabilidade. Certa noite, Ben encontrou Lily sentada na cama, encarando a lição de casa com um olhar vago. Ela tinha apenas 12 anos. Ainda muito jovens para compreenderem plenamente a complexidade dos conflitos familiares. Mas ela não era alheia. Ela havia notado a tensão entre os pais e as repentinas mudanças de humor de Ben. Ei, Liu, disse Ben, encostando-se no batente da porta dela. Precisa de ajuda? Lily ergueu os olhos, franzindo a testa. Acho que sim, mas não é só a lição de casa. Tudo parece estranho. Será que a mamãe e o papai vão ficar bem? O peito de Ben apertou, mas ele forçou um sorriso tranquilizador. Entrou e sentou-se ao lado dela. As coisas estão difíceis agora, mas isso não significa que eles não nos amem. Eles só estão resolvendo as coisas. Lily mexia no lápis, com os olhos marejados. Não gosto disso. Parece que tudo está desmoronando. Ben estendeu a mão e apertou o ombro dela. Não está se desfazendo, Liu. É só uma fase de mudança. E mudanças podem ser difíceis, mas isso não significa que sejam totalmente ruins. Você tem tanta coisa pela frente: escola, amigos, esportes. Não deixe que isso te atrapalhe, tá bom? Ela assentiu lentamente, enxugando os olhos. Vou tentar. Ótimo, disse Ben, sorrindo. E se você precisar conversar, estou aqui. Sempre. Aquela conversa marcou o início de uma mudança em Ben. Ele percebeu que Lily o admirava e que suas ações poderiam ajudá-la a lidar com a incerteza. Daquele dia em diante, ele se esforçou para estar presente para ela. Ajudá-la com a lição de casa, levá-la para tomar sorvete e lembrá-la de que as dificuldades familiares não os definiam. Ao mesmo tempo, Ben enfrentava suas próprias batalhas. O peso do segredo fazia-se sentir isolado, como se ninguém pudesse realmente entender o que ele estava passando. Certa tarde, ele decidiu se abrir com seu melhor amigo, Jake. Sentado na arquibancada após o treino, Ben hesitou antes de falar. Jake, preciso te contar uma coisa. Algo importante. Jake franziu a testa e pousou a garrafa de água. O que foi? Ben respirou fundo e então compartilhou tudo. O caso da mãe dele, o teste de DNA e a verdade sobre Josh. Enquanto falava, o nó em seu peito começou a se desfazer.
Quando terminou, Jake o encarou com os olhos arregalados. Nossa, isso é muita coisa. Você está bem? Ben deu de ombros. Estou melhorando. Tem sido difícil, mas falar sobre isso ajuda. Jake assentiu com a cabeça. Bom, você está lidando com isso muito melhor do que eu lidaria. Sério. Isso é corajoso, cara. Encorajado pelo apoio de Jake, Ben começou a se abrir com mais alguns amigos próximos. A cada vez, o fardo parecia um pouco mais leve. O que mais o surpreendeu foi como sua honestidade inspirou outras pessoas. Os amigos compartilharam suas próprias dificuldades. Famílias desfeitas, inseguranças pessoais, medos que nunca haviam expressado antes. Ben percebeu que, ao compartilhar sua história, ele não estava apenas se curando, estava criando espaço para que outros também pudessem se curar. Ele começou a sentir um senso de propósito. Uma dor que ia além da sua própria. Embora os problemas da sua família estivessem longe de terminar, Ben já não se limitava a reagir ao caos à sua volta. Ele estava a dar um passo em frente, tornando-se uma fonte de força e esperança para as pessoas de quem gostava. A decisão do divórcio, embora dolorosa, trouxe clareza para Daniel e Mia. Ambos sabiam que o casamento havia chegado ao fim e que insistir só criaria mais tensão para todos os envolvidos. O dia em que se reuniram com os filhos para explicar a decisão foi repleto de emoções intensas, mas Daniel e Mia concordaram em uma coisa: colocariam Ben e Lily em primeiro lugar, acontecesse o que acontecesse. Decidimos nos separar, disse Daniel gentilmente, sentando-se ao lado de Mia no sofá enquanto as crianças ouviam. Mas isso não significa que não sejamos mais uma família. Sua mãe e eu amamos vocês mais do que tudo e sempre estaremos aqui para vocês. Não se trata de você ou de algo que você tenha feito, acrescentou Mia, com a voz firme, mas carregada de tristeza. Trata-se de nós, e acreditamos que esta é a melhor maneira de seguirmos em frente. Vamos nos esforçar ao máximo para garantir que ambos se sintam apoiados. Ben, embora ainda estivesse lidando com suas próprias emoções, surpreendeu a todos ao se aproximar. Está tudo bem, disse ele, olhando para Lily. Vamos superar isso. Não é, Liu? Lily assentiu hesitante, com os olhos cheios de lágrimas, e Daniel sentiu uma onda de orgulho pela maturidade de Ben. Nos meses seguintes, Daniel e Mia se esforçaram para criar os filhos de forma amigável. Eles compareciam juntos aos jogos de futebol de Lily e aos eventos escolares de Ben, demonstrando união apesar da separação. Mia fez um esforço para reconstruir seu relacionamento com as crianças. Principalmente Ben, que ainda guardava sentimentos de traição. Ela reconheceu seus erros e lhe deu o espaço necessário, demonstrando seu amor por meio de ações, e não de palavras. Para Daniel, a transição foi ao mesmo tempo libertadora e assustadora. O peso da traição já não pairava sobre o seu dia a dia, mas a solidão de recomeçar era difícil. Isso mudou quando ele conheceu Emily. Ela era professora de música na escola de Lily e foi apresentada casualmente durante uma reunião de pais e professores. Sua simpatia e gentileza imediatamente deixaram Daniel à vontade. O relacionamento deles começou lentamente. Café depois das reuniões, conversas sobre música e família. Mas a relação evoluiu naturalmente para algo mais. A presença de Emily trouxe um equilíbrio à vida de Daniel que ele nem sabia que lhe faltava. Ela tinha uma capacidade inata de ouvir sem julgar, oferecendo-lhe um espaço seguro para processar suas emoções. Quando Daniel apresentou Emily a Ben e Lily, ele estava nervoso, sem saber como eles reagiriam. Mas a natureza genuína de Emily rapidamente os conquistou. Ela perguntou a Ben sobre seus planos para a faculdade e ouviu atentamente enquanto Lily falava sobre seus livros favoritos. Com o tempo, a influência dela se tornou uma força positiva em suas vidas. A Emily é legal, disse Ben certa noite, surpreendendo Daniel. Ela não se esforça demais, sabe? Ela simplesmente entende as coisas. Daniel sorriu, sentindo um lampejo de esperança para o futuro. Com o passar dos meses e a chegada de um ano, a família encontrou um novo ritmo. O relacionamento de Daniel e Emily se aprofundou e, embora Mia continuasse fazendo parte da vida das crianças, ela também iniciou uma jornada de autodescoberta, focando em se tornar uma versão melhor de si mesma. Apesar das cicatrizes do passado, a família começou a se curar. Eles não eram perfeitos e ainda havia dias difíceis, mas estavam aprendendo a navegar juntos em sua nova realidade. Pela primeira vez em muito tempo, Daniel sentiu aquela sensação de paz tão difícil de alcançar.
Um lembrete de que, mesmo após uma desilusão amorosa, novos começos são sempre possíveis. Desafios que Ben enfrentou ao longo do último ano o testaram de maneiras que ele jamais imaginou. Mas, ao lidar com a turbulência emocional, ele começou a descobrir uma força e uma autoconsciência que desconhecia possuir. A dor e a confusão de saber sobre seu pai biológico e o divórcio de seus pais o forçaram a confrontar questões difíceis sobre identidade, família e perdão. Aos poucos, ele começou a encontrar suas respostas. A decisão de Ben de estudar psicologia nasceu de sua jornada pessoal. Ele passou meses processando as emoções complexas ligadas aos problemas familiares e percebeu quantos jovens enfrentam crises semelhantes. Durante uma sessão de orientação profissional na escola, a ideia o atingiu como um raio. Ele poderia transformar suas próprias experiências em uma forma de ajudar os outros. Ele mergulhou na pesquisa, lendo sobre psicologia infantil, terapia familiar e os efeitos do trauma em mentes jovens. Quanto mais aprendia, mais inspirado ficava. Ben queria ser a pessoa que ele mesmo precisou durante seus momentos mais difíceis. Alguém que pudesse ouvir sem julgar e ajudar os outros a lidar com sua dor. Certa noite, durante o jantar, ele compartilhou sua decisão com Daniel, Emily e Lily. Tenho pensado muito sobre o que quero fazer, disse Ben, largando o garfo. E decidi que quero estudar psicologia. Quero ajudar crianças e adolescentes que estão passando por situações como as que nós passamos. Os olhos de Daniel se suavizaram de orgulho. Isso é incrível, Ben. Você vai fazer uma diferença real na vida das pessoas. Emily sorriu com ternura. É preciso muita coragem para transformar algo difícil em algo significativo. Estou muito orgulhosa de você. Lily sorriu. Isso significa que você vai, me psicoanalisar quando eu for mais velha. Ben deu uma risadinha. Só se você me pagar. Embora seu caminho estivesse se tornando mais claro, ainda havia uma parte de sua jornada que parecia inconclusa. O relacionamento dele com Mia. O vínculo entre eles ficou profundamente abalado depois que a verdade sobre o caso dela veio à tona. No início, Ben a evitava, mantendo as interações ao mínimo. Mas, com o tempo, ele não conseguiu ignorar os esforços constantes dela para se reconciliar. Mia comparecia a todos os jogos de futebol de Lily, convidava Ben para tomar um café e mandava mensagens para saber como ele estava. Mesmo quando ele não respondia, ela nunca pressionava demais, dando a ele o espaço necessário para processar seus sentimentos. Suas ações falaram mais alto que palavras, e eventualmente, Ben começou a vê-la não apenas como a mulher que havia traído seu pai, mas como uma mãe que genuinamente queria reconstruir o vínculo entre eles. Certo sábado, enquanto Mia ajudava Lily com um trabalho escolar, Ben se aproximou dela na cozinha. Ei, mãe, disse ele, com a voz hesitante. Mia se virou, com uma expressão cautelosa, mas esperançosa. Ei, Ben. Ele hesitou, depois respirou fundo. Eu só queria dizer. Eu vejo o quanto você está se esforçando. E eu agradeço. Eu sei que você errou, mas eu também sei que você nos ama. Eu estou trabalhando para te perdoar. Os olhos de Mia se encheram de lágrimas enquanto ela se aproximava, sua voz trêmula. Obrigada, Ben. Isso significa mais para mim do que você jamais poderá imaginar. O abraço deles foi hesitante, mas sincero. Um passo em direção à cura. Não apagou o passado, mas marcou o início de um novo capítulo para ambos. Com sua família aos poucos encontrando o equilíbrio, Ben se sentia mais seguro do que nunca de que poderia encarar o futuro. Ele não era definido pelos erros dos outros nem pelos segredos do seu passado. Ele estava trilhando seu próprio caminho. Mais forte e autoconfiante do que nunca. Os anos que se seguiram trouxeram cura e crescimento, transformando os fragmentos da família em algo novo e belo. Daniel e Emily criaram um lar acolhedor e afetuoso, onde Ben e Lily se sentiam seguros e amados. A orientação gentil e a bondade inabalável de Emily tornaram-se a base de suas vidas, e ambos os filhos passaram a vê-la não como uma substituta da mãe, mas como uma parte essencial da família em constante evolução. Mia também havia encontrado seu rumo. Ela se concentrou no aprimoramento pessoal, frequentando terapia e dedicando-se a ser uma mãe melhor. Embora não morasse mais sob o mesmo teto que seus filhos, ela manteve uma presença constante em suas vidas, demonstrando, por meio de suas ações, que estava comprometida em conquistar a confiança e o respeito deles. Para Ben, a jornada de autodescoberta culminou durante seu terceiro ano na universidade. Sua decisão de estudar psicologia abriu portas para oportunidades que ele jamais imaginara.
Uma dessas oportunidades surgiu quando ele foi convidado a fazer uma apresentação em um evento no campus sobre como superar adversidades. Embora nervoso, Ben sabia que aquela era sua chance de compartilhar sua história e inspirar outras pessoas. Enquanto estava no pódio, observando a multidão, ele avistou sua família na plateia. Daniel, Emily e Lily estavam sentados juntos, com os rostos radiantes de orgulho. Mia estava sentada algumas fileiras atrás, com as mãos firmemente entrelaçadas, sorrindo para o filho. A presença deles lhe deu coragem para falar. Minha jornada não foi fácil, começou Ben, com a voz firme. Mas me ensinou que a dor não precisa nos definir. O que importa é o que fazemos com essa dor. Como crescemos com isso, como ajudamos os outros, isso é o que realmente importa. A plateia irrompeu em aplausos quando Ben terminou, com o coração transbordando de gratidão. Cercado pelas pessoas que o amavam, ele sabia que, não importava para onde a vida o levasse, ele já havia encontrado sua força.